Agora sim, todo mundo ouviu, né, o barulhinho, inclusive. Bom, então a gente dá início formalmente à defesa de trabalho de conclusão de curso da Diana Magna Costa, no dia 9 de março de 2021, agora são 15 horas e 43 minutos, o trabalho da Diana é intitulado Itaquá. Opa, desculpa aqui, deixa eu subir aqui, o título correto, Itaquaquecetuba em tempos coloniais, a função social do aldeamento de Nossa Senhora da Ajuda no processo de ocupação do Planalto da Capitania de São Vicente, 1560-1640. Então, como eu disse agora há pouco, eu passo a palavra para a Diana, que vai fazer aí as suas apresentações iniciais. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que se dispôs a acompanhar esse momento aqui, a presença dos professores também, que aceitaram o convite para participar da banca, é uma honra ter vocês aqui. Eu vou projetar um PowerPoint aqui, só para orientar a minha fala. Eu achei por bem fazer um texto, né, para evitar para evitar ficar um pouco perdida durante a fala, porque eu estou muito nervosa. Então, eu vou fazer a leitura do texto, né, acredito que em 15, 20 minutos eu consiga finalizar, só apresentando um pouquinho da pesquisa, do processo da pesquisa, da consulta das fontes, e algumas conclusões, e vou projetar o PowerPoint para guiar um pouco a minha fala. Zeca, você autoriza aí, se precisar? Autorizo sim. Madá, posso pedir para você desligar o microfone? Aliás, eu peço para todos que não estiverem com a palavra nesse momento para desligarem o microfone, para não atrapalhar. Foi, Zeca? Foi sim, Diana. Perfeito. Bom, o título do meu trabalho, como o Zeca já bem disse, é Itaquaquecetuba em tempos coloniais, a função do aldeamento de Nossa Senhora da Ajuda no processo de ocupação do Planalto da Capitania de São Vicente, no período entre 1560 e 1640. O presente trabalho de monografia é resultado de uma trajetória de estudo sobre São Paulo colonial que se iniciou em fins de 2016, sob a orientação do professor Zeca. Travando contato com os autores referenciais da historiografia, observamos que não havia informações consistentes sobre o antigo núcleo de ocupação territorial, que posteriormente se tornaria a área abarcada pela municipalidade de Itaquaquecetuba. A curiosidade cidadã em conhecer um pouco mais sobre a história da cidade onde vivi nos últimos 25 anos transformou-se numa proposta de projeto de iniciação científica, submetida à FAPESP no ano de 2018, recebendo o deferimento da concessão da Bolsa para início das atividades em fevereiro de 2020. Desde o princípio, elegemos como objeto de estudos o aldeamento de Nossa Senhora da Ajuda. Aqui eu projetei um mapinha, né, que está inserido na obra do John Monteiro, Negros da Terra, e aqui a gente consegue ver a localização do aldeamento no século XVII. Desde o princípio, elegemos como objeto de estudos o aldeamento de Nossa Senhora da Ajuda, buscando investigar qual a natureza e função social deste aldeamento no contexto de expansão da ocupação colonial do Planalto. Isto porque, tanto nas obras dos autores da história de São Paulo, como também nas narrativas produzidas pelos autores locais, percebemos uma ênfase na defesa de uma origem quientista e jesuítica para o aldeamento, sem maiores explicações sobre a sua continuidade ao longo do século XVII, sobre sua relação com o padre João Álvares, ou mesmo sobre a condição de seus indígenas aldeados. É preciso esclarecer que o reporte temporal dessa pesquisa foi definido a partir de dois marcos fundamentais para o aldeamento. O ano de 1560, indicado pelos autores como o ano de sua fundação, e o ano de 1640, indicado pela bibliografia como o período aproximado em que as menções a João Álvares desapareceriam na documentação. A pesquisa foi desenvolvida durante a pandemia, o que exigiu uma readaptação do cronograma de atividades a fim de cumprir a proposta inicial da investigação.
e das cartas jesuíticas e organizei os dados e informações coletados a partir das atas e das cartas de data de chão da vila de Mogi, que foram consultadas durante a formulação do projeto. A partir da base de dados do projeto Compartilhar, organizado por Bartira Sete e Regina Junqueira, foi possível realizar um levantamento de dados inicial sobre os colonos assentados na região de Mogi e Guarulhos, enquanto não houvesse meio de consultar os arquivos. Em 2020, cumprindo todos os protocolos de proteção e distanciamento. Diana, só um pouquinho, eu acho que deu uma cortada, não sei se foi o meu ou se foi na sua fala. Sim. Cortou, bem, né? Cortou o pedacinho, agora você começou um raciocínio, tinha dado uma cortada antes, pequenininha, mas agora deu uma cortadinha bem no início da sua fala. Tá, eu vou retornar aqui. Até onde vocês ouviram? Até o final cortou uma parte central da sua fala, né? Quando você mudou de slide, que você terminou a questão da pandemia, você ia começar um raciocínio novo, cortou. Tá, eu vou voltar aqui da parte das fontes, então. É melhor. A Bartira, 7. Isso. A partir da base de dados do projeto Compartilhar, organizado por Bartira Sete e Regina Junqueira, foi possível realizar um levantamento de dados inicial sobre os colonos enquanto não houvesse meio de consultar os arquivos. O acesso para os pesquisadores externos às instituições de guarda começou a ser liberado nos últimos meses de 2020, cumprindo todos os protocolos de proteção e distanciamento social recomendados pela OMS. Consegui acesso à Biblioteca Padre Antônio Vieira e à Biblioteca do Arquivo Municipal de São Paulo no final de novembro de 2020, o que me possibilitou finalizar a consulta aos conjuntos documentais faltantes, no caso, os livros de Sesmarias e os inventários e testamentos publicados, assim como de algumas referências bibliográficas que não poderiam ser consultadas fora dos acervos das bibliotecas. Apesar do escasso tempo para completar a análise das fontes, a pesquisa contemplou todos os conjuntos documentais elencados para análise no projeto inicial, e por meio dos resultados obtidos, orientamos a escrita e a organização do texto dessa monografia. É importante ressaltar que para embasar a análise das fontes, a gente reuniu um corpus de referência bibliográfica, né, que temas que atravessaram a pesquisa, né? Então, sobre o tema da colonização da América Portuguesa, autores como Pedro Cardinha, professora Roseli Santaella, Guida Marques, o próprio professor Zeca, que está aqui presente, né? Os livros também de Rafael Valadares, Sidney Chaub, Bolsa Álvares, Rui Cine Lima e José Costa Porto foram essenciais para a gente compreender essa dinâmica, né? Do projeto colonial português e também do próprio sistema de distribuição de terra sesmarial aqui na América Portuguesa, né, para além de outras questões. Sobre São Paulo colonial, os principais autores que a gente utilizou foram o Sérgio Buarque de Holanda, João Manuel Monteiro, Afonso Toné, a Raquel Gleiser, principalmente para pensar a questão da distribuição de terras, né, na área urbana, Fernando Ribeiro, John French. Sobre história indígena, Benedito Prézia, João Monteiro novamente, João Pacheco de Oliveira, e os trabalhos reunidos nas publicações organizadas pela professora Manuela Carneiro da Cunha e por Danag Pegion. Essa última publicação em especial foi a que trouxe para nós o conhecimento de um artigo, né, feito pelo antropólogo Marcel Mano, onde ele vai discutir a questão da categoria colonial guaianase, que trouxe para a gente um novo repertório para pensar as categorias coloniais durante a análise das fontes. Sobre os aldeamentos, a política indigenista e a escravização indígena, George Thomas, Rafael Ruiz, Pasquale Petroni, João Monteiro, Maria Regina Celestino de Almeida, Fernando Espósito, Gustavo Veloso, Rodrigo Bonciani, José Carlos Meiri e Carlos Zeron foram autores, assim, com obras essenciais, tanto para pensar a relação entre o clero secular e o clero regular, como para pensar também a própria questão da orientação da política indigenista e as modificações, né? As mulheres na história de São Paulo colonial. Esse foi um tema que também apareceu durante a pesquisa,
e que, infelizmente, a gente não conseguiu aprofundar nesse trabalho, mas que a gente pretende trabalhar depois num possível projeto de mestrado. E as autoras referenciais foram, né, a professora Enide Mesquita Samara, Muriel Nazar e Alzira Lobo, que trabalham, inclusive, com os conjuntos documentais que foram utilizados nessa pesquisa, principalmente os inventários e testamentos, né, que também acabam me trazendo uma orientação sobre a própria metodologia para analisar essas fontes. E sobre história regional, como o Zeca já bem tinha citado, né, a dissertação de mestrado da professora Madalena Marques, que está aqui presente na banca, que foi uma fonte referencial, inclusive, para eu pensar a estruturação da própria monografia, né, porque a gente acaba trabalhando, assim, com conjuntos documentais muito extensos, e na hora da gente sistematizar os resultados e construir o texto é um pouco difícil, e o trabalho da professora foi uma referência fundamental. Bom, agora para falar um pouquinho da estrutura do texto, apesar do escasso tempo para completar a análise das fontes, a pesquisa contemplou todos os conjuntos documentais elencados para análise no projeto inicial, e por meio dos resultados obtidos, orientamos a escrita e organização do texto dessa monografia. No capítulo 1, nós apresentamos ao leitor uma análise sobre as narrativas da história local e as hipóteses de origem do aldeamento de Nossa Senhora da Ajuda. Para iniciar o percurso de investigação da pesquisa, foi preciso analisar detidamente o contexto de produção desses textos e os elementos que fundamentavam ou não suas afirmações sobre os fatos históricos relacionados ao aldeamento no período colonial. Conforme a análise apresentada nesse capítulo sobre as narrativas da história local, nós podemos afirmar que sua principal característica é uma insistência na afirmação de um mito fundador, que explica a origem do aldeamento pela ação jesuíta, para além de possuir escasso embasamento nas fontes coloniais, promovendo a reiteração de informações que não se confirmam quando confrontadas com os documentos do período. Isso nos levou à problematização das hipóteses historiográficas estabelecidas por autores que escreveram sobre a história de São Paulo, sobre a origem e a continuidade desse aldeamento no período colonial. Conforme demonstramos no primeiro capítulo, a história de Itaquá no período colonial surge na historiografia regional paulista como um apêndice da história de São Paulo, ou como uma anedota às menções dos autores sobre a trajetória de João Álvares no Planalto ao longo do século XVII. Não há antecedente na historiografia de São Paulo de uma pesquisa acadêmica que elegesse como objeto de estudos o aldeamento de Nossa Senhora da Ajuda, o que denota a relevante contribuição dessa monografia para a compreensão do processo de ocupação territorial de Itaquaquecetuba e região, assim como para a história dos grupos indígenas livres e escravizados que se estabeleceram nesse território. Por essa razão, no segundo capítulo, buscamos nos concentrar na análise do processo de ocupação territorial da antiga região ocupada pelos índios de Boigi e Guarulhos. Identificamos nesse processo 3 agentes históricos ativos: os grupos indígenas, os colonos e as ordens religiosas, cada qual com seus interesses e expectativas. Nas propriedades particulares dos colonos e das ordens religiosas se desenvolviam atividades produtivas destinadas à subsistência dos indivíduos e também ao comércio. Roças de milho, feijões, legumes, cana-de-açúcar, algodoais, criação de gado, suínos, aves, fabrico de telha e beneficiamento de cana. Para além disso, no rol de bens de alguns proprietários locais, identificamos objetos de uso frequente em expedições de apresamento: gibão, espingardas, grilhões e correntes de tamanhos variados, entre várias outras coisas. Por outro lado, identificamos a presença dos grupos indígenas não apenas nos aldeamentos ou nas propriedades dos colonos, prestando serviço sob a condição de escravidão, mas também na liderança das expedições ao sertão, nas fugas das propriedades, nos conflitos e guerras de contestação à ordem colonial ibérica e mesmo na aliança em defesa do projeto colonial. Em sua multiplicidade étnica e cultural, os grupos indígenas assentados nessa região exerceram sua agência política, costurando estratégias de resistência com outros grupos e mesmo com os colonos, apresentando posicionamento assertivo e ativo diante das transformações vividas e das violências do colonialismo. Abarcando em nossa análise a espacialidade ocupada pelos índios de Boigi e Guarulhos, no terceiro capítulo foi possível identificar a região de Itaquaquecetuba como um território de passagem, situada no caminho entre as vilas de São Paulo de Piratininga e Santana de Mogi, que teve seus marcos fronteiriços conformados pela demarcação das concessões de Sesmarias ao padre João Álvares, a partir do ano de 1610.
Nos limites da propriedade particular de João Álvares, o próprio construiu uma capela com orágua a Nossa Senhora da Ajuda. E respondendo à questão fundamental dessa pesquisa, sobre a função social desse aldeamento, podemos concluir que, sob a administração de João Álvares, ele estava destinado a aldear os indígenas em condição de escravidão que o padre mantinha em sua fazenda. Reforça essa conclusão o fato de que uma das atividades de João Álvares neste período era justamente a participação indireta ou a organização de expedições particulares para presar indígenas no sertão, mesmo após o seu falecimento, quando a sua fazenda foi doada à Companhia de Jesus. As atividades produtivas com o emprego da mão de obra indígena aldeada era ainda sua principal função, direcionada agora à manutenção dos padres jesuítas. Muitas outras questões que atravessaram esse trabalho não puderam ser aprofundadas pela restrição de tempo para análise das fontes e de outros conjuntos documentais que não estavam ao nosso alcance de possibilidade de consulta, né? Temas como a ocupação informal do território, a análise quantitativa dos escravizados indígenas e africanos por propriedade e a importância das redes familiares na expansão da ocupação colonial podem ser explorados com maior aprofundamento, principalmente com a ampliação dos conjuntos documentais analisados, que é o que a gente pretende realizar numa futura continuidade dessa pesquisa ao longo do mestrado. Mas, por hora, o que é importante enfatizar, né, que eu acho que é a principal conclusão que a gente pode ter inicialmente a partir desse trabalho, é de que o aldeamento de Nossa Senhora da Ajuda era um aldeamento particular, administrado por um padre do clero secular, que estava inserido dentro de uma propriedade privada, né? E a partir da atuação desse padre, o fluxo e circulação dos indígenas escravizados no aldeamento se modificou, né, por conta do envolvimento dele com as expedições de apresamento. Bom, como a gente apresentou no trabalho, esse é um esforço inicial de análise, né, a gente pretende dar continuidade no mestrado, principalmente as questões que não puderam ser aqui aprofundadas, e esperamos agora as arguições da banca, e mais uma vez, muito obrigada. Obrigado, Diana. Fantástico. Então, agora eu vou passar a palavra inicialmente para a professora Madalena Marques Dias. Madalena, a palavra é tua. Legal. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Diana pela lembrança, pelo convite, ao Zeca pela lembrança, pelo convite, e dizer que é um prazer poder estar aqui, também conhecendo melhor o Fernando nesse momento, né, estar aqui com vocês, muito bom, estou muito feliz mesmo, né, e, enfim, e um pouquinho nervosa também, que eu devo confessar para vocês, porque eu não pesquisei mais, eu fiquei realmente travada esse tempo. A minha leitura do texto da Diana, por exemplo, ela não foi uma leitura assim, que se processou rapidamente. Eu leio os meus textos para dar aula. E, hora a hora, vejam só, né? Eu ia lendo o texto da Diana, lendo, pensando, porque é um texto muito denso, né? E eu dizia, pô, mas ele tá custoso para mim, exatamente porque ele é denso e porque ele é bom. É essa a questão. E eu vi aí o nível do seu trabalho, né, Diana? Então, assim, eu posso dizer, ó, você vai continuar tensa até o fim da defesa, mas não fique nervosa, relaxa também, porque o trabalho tá muito bacana, tá? Tá bacana mesmo. Então, eu separei aqui o que eu vou falar em 3 partes. O primeiro é uma fala sobre a visão geral do trabalho. O segundo, eu vou falar um pouquinho sobre a normatização, a escrita, alguns comentários pontuais. E o terceiro é o ponto específico do seu trabalho que eu vou falar nesse momento, tá? Diana, o seu trabalho está muito bem escrito. Como eu falei, ele não é um trabalho simples de ser lido. Para mim, que estou enferrujada, eu senti ali na carne, à medida que eu ia lendo, e eu ia pensando assim, caramba, eu tinha que ler esse trabalho 2 vezes. Eu tinha que reler, eu tinha que voltar atrás. Tem umas coisas aqui que, putz, está difícil de fechar na minha cabeça. Não, mas é isso, é muito clara a linha que a Diana seguiu, o que ela fez com os documentos, tal. E aí eu ficava imaginando a arqueologia do seu trabalho, Diana. Como é que você foi fichando as fontes? Você fichou muito.
aquele fichamento, aquela coisa que todos vocês odeiam fazer na faculdade, e que é a base, né, da heurística, não tem mais o que dizer. É isso, você fichou, você separou pedacito por pedacito de cada fonte, e aí você começou a análise da fonte per si, depois você começou a cruzar dados aqui, cruzou ali, cruzou ali, cruzou ali, e foi fazendo uma teia imensa no decorrer do trabalho. Ler essa teia que você foi traçando não é banal, não é fácil, né? E foi uma teia muito bem conduzida. Eu sinto que você, Diana, atingiu um limite no trabalho. Você chegou aonde você conseguia. Essa é a primeira sensação muito forte que eu tive. A Diana pegou forte, pegou pesado, com a força, ela chegou no limite do que ela conseguiu, da força dela. Ela aproveitou o máximo que ela pôde as fontes, aproveitou o máximo que ela pôde a bibliografia, e você atingiu um limite. É isso mesmo. Eu não posso dizer que você deixou de aproveitar coisa no seu trabalho. Pelo menos eu não tive essa sensação em nenhum momento. Você aproveitou tudo que você conseguiu. O que você não foi para frente foi por outra razão. Foi por uma questão de maturidade, que é uma maturidade que vem com o tempo. E que vai vir para o mestrado a seu tempo, né? Mas, de fato, você está de parabéns por isso, Diana. Foi muito legal eu ter que ler e descascar tudo que você leu e me empenhar no que você leu. Foi legal, legal mesmo, tá? Então, eu digo, você me causou trabalho, Diana, e foi um trabalho muito bem-vindo, tá? Em um outro momento, eu gostaria de estar com você, tá? Internauticamente, e eu gostaria de ouvir você me contando esse passo a passo heurístico. Como é que você fez? Como é que você foi se organizando para fazer tudo isso, tá? Eu gostaria de ouvi-la, de fato, em um outro momento, tá? Eu gostei bastante da ideia, né, de você se guiar pelos rios, de você ir precisando os espaços pelos rios. Eu achei uma tremenda sacada. Eu nunca tinha pensado nisso. Enfim, e você vai precisando, dentro do que é possível, os espaços de uma região que é a periferia da periferia da periferia. Se a gente pensar bem, a periferia, se a gente pensar a partir do que vários autores da colônia falam. Por exemplo, se você pensar a partir do Russell Wood, que mexia muito com a questão do centro e das periferias no Império Português, você está trabalhando com a periferia do Império Português. Pois é. Né, uma periferia é a periferia que não é a menina dos olhos exatamente do Império Português, ela é extremamente necessária, muito necessária, mas ela não é a menina dos olhos, ela não tem um interesse central, né? Você está lidando com a periferia, você está lidando com a periferia da civilização, entre aspas, né? Se a gente for pensar, né, a partir do Sérgio Buarque de Holanda, também, você está no limite entre o sertão e a civilização aí, né? E você consegue, no seu texto, pegar a dimensão do movimento. Isso foi muito legal na sua construção, que é o vir a ser colonial. Você conseguiu dar conta, né? Gostei muito, porque você mostra a movimentação dos colonos, dos indígenas, das ordens religiosas no espaço, e você mostra as novas ordens, as situações provisórias que vão sendo criadas a partir dessa movimentação. Isso também torna o seu texto mais difícil de ler. É difícil você ler um texto que apreende movimento, e você conseguiu aprender movimento. Ficou bacana a construção textual nesse sentido, você deu conta, tá? Agora, depois dessa visão geral aqui, vamos partir para a questão da outras questões de escrita, de normatização e de comentários pontuais, tá? Eu vou te fazer uma única observação a respeito da escrita para você se policiar. Você escreve muito bem, Diana, e é uma escrita fluida e é gostosa de ler. Agora, você precisa tomar cuidado com o vício de escrita, que ele está presente no trabalho inteiro.
né? Você trabalha com ideias densas, né? Então, você encadeia uma ideia em 2 frases seguidas, e a segunda frase acaba começando com o verbo e sem sujeito. Sempre, isso é uma constante no trabalho, né? Então, você precisa se policiar com relação a esse tipo de construção, né? No momento da escrita, tá? Enfim, passando agora para uma outra coisa, né? Nas fontes transcritas, impressas e publicadas, nessa categoria que você criou para as referências gerais de trabalho, faltou colocar os inventários e os testamentos dos colonos, né? Então, quando você pega os nomes dos colonos analisados, Francisca Cardoso, Joana Nunes, João Gomes, Francisco Velho, Francisco Borges, para dar um exemplo da galera que aparece na segunda parte, fora a galera que aparece na terceira parte, né? Que vai acrescentando mais nomes. Faltou você colocá-los nessa parte, porque você consultou muitos volumes do Inventários e Testamentos. Então, falta listá-los pelos nomes, sim, pelos nomes, para que o leitor se oriente e vá atrás dessa fonte específica, tá? Como você trabalhou esmiuçando até a exaustão os inventários e os testamentos dessa gente toda, eles fizeram muita falta na bibliografia, nas referências, tá? Então, isso, de fato, precisa consertar lá na saideira, o que vai tornar, enfim, as referências muito mais vastas. Você vai referenciar o quê? Os 20 caras, além disso, mas é necessário. Porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai procurando, tá? A gente vai procurando, a gente sente a falta ali, né? Gostei das categorias que você criou para separar tudo que você consultou, tá? Que são categorias que elas dizem respeito à especificidade do seu trabalho, e ficou bacana o jeito como você dividiu. Eu estou pensando muito o seu trabalho, Diana, a partir do ponto de vista didático. Para mim, leitor, o que eu estou aprendendo com ele, que portas ele pode abrir comigo, né? Para mim, para uma pesquisa minha. E eu gostei dessa solução que você deu, eu achei muito bacana, tá? Em relação às palavras-chave, agora eu vou pegar no pé com as palavras-chave, né? Faltou colocar Mogi das Cruzes. Eita, Mogi das Cruzes ficou esquecida. Ô sertão, como dizia uma amiga minha, de Mogi para o mundo. Você está escrevendo de Mogi para o mundo. Pô, cadê a minha Mogi nessa história, né? Agora, falando sério. Mogi das Cruzes tem uma pobreza de trabalho voltado para a área colonial. Ela praticamente que só ficou na mão dos memorialistas. E é como se Itaquá não fosse um pedaço de Mogi. E era. Então, indexa aí o nome de Mogi, porque quem for fazer uma história regional pensando a partir de Mogi vai encontrar esse pedaço que era de Mogi. Isso é fundamental. Outra palavra que eu acho tão ou mais fundamental ainda você colocar nas palavras-chave é indígenas. Não pode deixar de ter. É o espírito do seu trabalho. Tem que estar indexado aqui. Você fez, sim, uma história também dos povos indígenas. Tem que estar aqui. Ela define o seu trabalho, inclusive. Então, quando eu pego essa questão das palavras-chave para falar, não é uma questão secundária, não. É exatamente a fotografia do seu trabalho, os descritores. É o fio condutor fino do trabalho. Ele tem que estar nessas palavras. Então, fica isso, né, para o seu amadurecimento, tá? E os indígenas, aliás, deveriam aparecer como primeiro descritor, na minha opinião. Bom, agora, 2 apontamentos pequenos, que eu nem vou pedir para você me responder, não, tá? Porque eles acabam sendo secundários. Na página 47, você está falando da questão dos contatos com os franceses,
e como é que as autoridades portuguesas foram tentando cercear essas coisas para impedir, através dos indígenas discordantes, a entrada de estrangeiros ao império, aqui, né? E aí, você falou, na página 47, deixa eu ver aqui, da França equinocial, você comparou com o caso dos contatos entre indígenas e franceses na França equinocial. Não seria da França Antártica? Antes até de falar da França equinocial? Do Rio de Janeiro, das questões inerentes à questão da Guanabara, da Guerra dos Tamoios, etc. Então, ficou o ponto de interrogação aí, tá? Uma outra coisinha. Na página 48, você faz uma afirmação aqui, que é a seguinte: a breve análise da política indigenista apresentada nos permite desconstruir dois mitos que ainda persistem na história do Brasil. Um deles é a historinha de que os bandeirantes eram povoadores, outro é a historinha, né, enfim, de que os índios estavam no início e depois sumiram, né? Não são mitos, são versões historiográficas, são imagens que persistiram a partir de versões historiográficas consolidadas. Consolidadas como? Consolidadas por repetição nos manuais didáticos. Aí vale a pena até a gente pensar um pouco bate-bola entre historiografia e manual didático, que é sempre uma questão terrível, né? Os manuais didáticos se apropriaram, em algum momento, em meados dos anos 60, 70, destas determinadas versões historiográficas. E eles encheram a orelha de todo mundo disso por repetição, tá? E por uma questão de mercado editorial, por barateamento de custos, os caras mantinham o texto como estava e não modificavam, né? Eles entraram em uma acomodação. Então, nós temos gerações e gerações e gerações de brasileiros que foram acostumados com textos de manuais didáticos, perdão, que se configuraram a partir de determinadas versões historiográficas, e que hoje, elas para nós são inaceitáveis. São inaceitáveis, porque elas evocam o quê? Elas evocam Alfredo Elis, elas evocam versões biologizantes da historiografia, muito típicas da primeira metade do século XX. Então, eu proponho aí separar, tirar a palavra mito, né, e falar versões historiográficas que foram exaustivamente apropriadas e repetidas nos manuais didáticos. E aí, isso entra no senso comum. E o senso comum é dificílimo de ser modificado, principalmente quando a gente vê que os manuais didáticos são os únicos livros de história que passam na mão da maior parte dos brasileiros, né? E que o que a academia produz não chega facilmente às grandes editoras de manuais didáticos, porque elas são regidas por outras questões de mercado. Aí o bicho pega, tá? Então, eu termino aqui a parte dos apontamentos gerais sobre alguns temas, e eu parto agora para o comentário específico que eu fiz a respeito do seu TCC, tá? Eu queria pedir só uma coisinha para alguém desligar o microfone aí, tá? Se possível, desligar o microfone, que está interferindo aqui do lado de cá. Ou, Zeca, se você tem como. Eu estou tentando, o Físio UNC. Eu estou tentando aqui para desativar o som. Mas eu não estou conseguindo. Eu estou tentando aqui, mas não estou conseguindo.
Eu acho que ele não está nem ouvindo, mas enfim. A história. Tira ele, porque aí ele retorna. E aí ele retorna com o microfone desligado. Pronto, removi. Legal. É que o cabeção aqui já está difícil de focar, né? Quando entra o som na onda, ele é amplificado aqui no... Bom, vamos lá. Diana, dado o peso e a qualidade do que você produziu, o que eu vou apontar agora é para você amadurecer para um trabalho seguinte. Eu não quero em nenhum momento te dizer que você precisava ter feito isso. Eu sustento o que eu falei desde o início. Você chegou ao limite do que você conseguiu. E foi um limite, assim, enorme. Tá? Você conseguiu muita coisa. Você fez uma cruza de dados, de fontes, você analisou as fontes, a bibliografia de uma forma, Diana, que é de tirar o chapéu. Tá? Então, isto que eu vou propor é para você digerir o trabalho que você fez, pensá-lo e pensá-lo para uma continuidade, tá? Para um mestrado. É o seguinte, na primeira parte, na páginas 19 e 20, você afirma que não há uma produção de história, que há uma pequena produção de história local contemplando Itaquaquecetuba. Não há. Na verdade, não há, ela não existe. Itaquaquecetuba não teve sequer produção memorialística, característica de determinado momento, tributário dos IHGs, né, IHGSP, IHGB, não teve nada. Nada, nada, nada. Você teve acesso ao livro do Hipólito Carlos Vagnotti, que é de 1997, tá? Olha, em 98, eu escrevi, junto com a minha mãe, uma parte do Almanaque do Alto Tietê, que foi publicado no fim de 98, que é o capítulo de História. E aí, a gente tinha que escrever sobre, além de Mogi das Cruzes, que era o ponto central, sobre todos os outros municípios do Alto Tietê. Tá? Os caras puseram também Guararema lá, embora não seja exatamente Alto Tietê, mas tinha Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Salesópolis, Suzano. E aí nós saímos, né, eu, a minha mãe de um lado, e a equipe de jornalistas, que estava atrás daquele almanaque na produção, atrás de fontes para se escrever para divulgação uma história dos municípios do Alto Tietê. E aí a gente viu que fala de Salesópolis, Poá, Itaquá, Guararema, Ferraz de Vasconcelos e Biritiba-Mirim, não há sequer produção memorialística. Não tem. Tem tudo por fazer, né? Esse livro do Vagnotti, que tinha sido publicado 11 anos antes, simplesmente não foi localizado por nós, nem pela nossa equipe. Nós não encontramos. O que nós encontramos foram escritos soltos, manuscritos, pelo senhor Ângelo Guglielmo, em algumas palestras que ele deu. Foi aquilo que nós tivemos, foi o John Monteiro e foi o Pasquale Petroni. Basicamente, para montar um apanhado geral do que teria sido a história lá de Itaquaquecetuba. E mais nada, tá? Os outros municípios foi alguma coisa assim também, né? Há memorialismo só para município central, praticamente, nessa história. Para Mogi das Cruzes tem memorialismo. O memorialismo do Isaac Grinberg, por exemplo, que é muito antigo e teve muitos livros editados. Agora, o problema do memorialismo do Isaac Grinberg é o mesmo do Hipólito Vagnotti, que é a mosca branca, o único indivíduo que escreveu sobre Itaquá. Nenhuma editora quer. Memorialismo não interessa para a editora.
história local e regional, não interessa para a editora. É zero apoio editorial. Todos esses caras editaram o livro do próprio bolso, né? Eu trabalhei para o Isaac Greenberg um tempo, e assim, eu me aproximei no jeitinho, porque ele tinha levado para a casa dele o mais antigo livro de atas da Câmara de Mogi das Cruzes. O livro estava há uns 10 anos na casa dele, eu precisava ler aquilo. Aí lá fui eu com uma garrafa de vinho debaixo do braço, atrás dele, para negociar. Eu falei, a senhora aproveita e pode fazer um trabalho para mim? Eu remunero, já que a senhora está pesquisando, legal, faz um índice onomástico do meu livro que eu vou reeditar. E eu queria propor uma coisa, vai lá na prefeitura e pede para fazerem uma festa para mim, né, que eu escrevi a história do município, e vira uma festa para as crianças, porque eu conto a história da cidade, e aí eu devolvo o livro para a edilidade. Gente, essa história ilustra muito bem o que é o memorialismo nessas cidades, né? Eles escrevem por gostar. Ponto final, eles editam do próprio bolso. E eles escrevem também por status. Pelo status que eles têm na localidade. São grandes intelectuais do sistema. Isso é muito interessante, né? Se a gente fosse falar dos intelectuais orgânicos do Gramsci, são eles. E eles sabem muito bem onde eles não devem tocar. Nenhum memorialista tocaria na história do padre João Álvares mais a fundo, nem dos jesuítas. Porque é um tema ruim, é um tema que dá briga, é um tema que evoca uma má memória da Igreja Católica, que nenhum padre quer, que nenhum carola quer saber. Então, os memorialistas sabem aonde eles podem pisar e aonde eles não podem pisar, né? Você está pegando um tema que é o furo do furo do furo do furo. Não houve produção historiográfica, não houve produção memorialista, o único memorialista iria fugir sempre desse tema, né? Então, você pegou um tema muito quente. Essa questão é um tema quente, né? É quente porque até certo ponto é inédito, né? Pesquisa-se outras coisas, de outros aldeamentos, outras localidades, mas aquele ali, né, ele tem um caráter ainda de ineditismo, e entra numa linha de uma série de trabalhos que estão sendo feitos agora, e que vai se juntar com esses trabalhos para uma contribuição mais ampla, um entendimento mais amplo desse momento da colonização. É um tema quente, tá? Será, Diana, que vale a pena virar o disco e partir para a história das mulheres mesmo? Eu jogo essa pergunta em primeiro lugar para você pensar. Eu fiz isso do mestrado para o doutorado. Eu não terminei o doutorado, né? Eu acabei trancando e depois acabei nunca mais voltando. Eu estava tentando, né, tocar para frente uma pesquisa sobre a história das mulheres em São Paulo, Mogi das Cruzes, Santana da Parnaíba, etc. É muito diferente. Você muda muita coisa. Você pegou com competência um tema quente. O centro do seu tema, você pegou muito bem, a questão indígena. Talvez valha a pena guardar um pouquinho mais as mulheres na gaveta e explorar um pouco mais isso. Porque como que você fez foi muito bom, vale a pena continuar, tá? E aí, você, na primeira parte, que eu diria que essa parte precisa de mais reflexão, você diz, bom, o fato de quase não ter coisas produzidas sobre Itacoaquecetuba é porque é um município novo. Então, eu te passo o arremate deste raciocínio. A história regional, a maioria da história, local que é feita, é uma história presa a cânones municipais. Você está trabalhando com a periferia da periferia da periferia. Você não se prende a cânones municipais, tá? Então, Itacoaquecetuba era o quê? Era qualquer coisa ali no meio do sertão, que eles ainda chamavam de sertão, não era mais. Eles estavam com as fazendas ali. Mas Itacoaquecetuba é longínqua dos dois centros produtores documentais, Mogi das Cruzes e São Paulo, né? Então, é uma zona que ela, inclusive, é uma zona, ela é termo de vila.
é termo de vila, então é uma região de disputa. Nada é muito claro ali. Tanto faz para o morador da região convergir para o centro de uma vila ou de outra. Se é para legislar, meter o dedo na questão indígena, tanto faz isso partir da Câmara de São Paulo ou de Mogi no limite. Você entende? Então, você não está presa a cânones de municipalidade na história regional que você faz. O que a torna mais difícil também, tá? Segundo lugar, a dificuldade de localização e leitura de documentos tão fragmentares também demanda tempo e dinheiro. Você tocou esse trabalho para frente porque você teve bolsa. Quem é que tem tempo para ficar lendo tudo isso? Quem é que tem tempo para descascar o manuscrito do século XVII? É terrível, né? As pessoas não vão meter a mão nessa cumbuca. É muito mais fácil, nesse sentido, você fazer uma história do século XX. Tá? Você caminha, a sua história caminha. Ela pega história local de Itaquá, história local de Mogi, história local de São Paulo, história regional paulista. Você caminha de um para outro o tempo todo. E você pega a história que é marcadamente jesuítica, a história dos aldeamentos, porque os jesuítas tomaram para si essa história. Tá? É a disputa das memórias, eles tomaram esse campo para eles. Então, no decorrer, né, das 3 partes do CCC, você mostra exatamente, né, você cumpre uma missão da história local e regional. É uma missão, tá? Você mostra como esse olhar mais focado, esse olhar com lupa, permite se questionar versões historiográficas mais tradicionais e consagradas. Você questiona visões historiográficas sobre os bandeirantes, você questiona versões historiográficas sobre os indígenas, você resgata os indígenas, agora sem trocadilho com o resgate daquela época, você resgata os indígenas como sujeitos históricos, né? Isso é um mérito muito grande, por isso que indígenas tem que vir primeiro nas palavras-chave, tá? Então, essa história, vista com a lupa que você faz, e que escapa, né, dos cânones das municipalidades, merece uma reflexão historiográfica mais aprofundada. Você tem que se colocar. Você está contribuindo de que forma para a história local, para a história regional, para a história indígena? Eu te convido a essa reflexão, para você se colocar mais. E te convido para uma segunda reflexão. Eu li com muita atenção os agradecimentos do seu trabalho. Você se coloca como uma mulher da periferia e você inclui nos agradecimentos o coletivo Quebrada e Uniafro Brasil. Tá? Olha, você está fazendo uma história das periferias na colônia. Tá? Você conseguiu isolar no seu TCC, pessoas, inclusive, que moravam nessas periferias e não tinham recebido terra. Nesse sentido, eu brinco, você fez história da periferia, da periferia, da periferia. Olha, tem um grupo aqui que está no documento, mas caramba, eles não receberam terra. Eles chegaram lá e foram morar. Você está lidando com a diversidade da periferia na história que você fez. Então, de alguma maneira, você passou para a sua pesquisa do passado, o que você está vendo no seu presente, o que você está vivendo no seu presente. A questão das periferias, a questão dos excluídos da documentação oficial, tudo isso está no seu trabalho também. A questão dos indígenas, que são os excluídos por excelência. Eles estão no seu trabalho, você resgatou eles, né? Então, existe por trás do seu trabalho uma questão política muito bem definida. E que, na minha opinião, né, eu acho que ela deveria já vir na introdução. Você está olhando da sua vivência,
do presente que você vive em Itaquaquecetuba, você está olhando o passado. E isso determinou a escolha que você fez e a forma como você desenvolveu o trabalho. Por que não colocar isto com clareza, declaradinho, né, como dizem as pessoas simples de Itaquaquecetuba, declaradinho ali na entrada do livro, né? O Thompson dizia, né, que o historiador ele pode e deve carregar uma bandeira, né, etc. Bom, não é carregar uma bandeira, é declarar politicamente do que se trata o seu trabalho já de entrada. Até porque o seu trabalho politicamente é muito bem direcionado, ele é muito bem definido, muito claro. Então, traz isso para a sua reflexão inicial, tá bom? É isso, Diana. Eu termino aqui as minhas 3 folhinhas de arguição. Você está de parabéns, gostei demais, demais mesmo. Oi, Madalena, muito obrigado, viu, pelas ações. Então, agora, Diana, você pode comentar, responder o que você achar, enfim, a palavra é tua. Bom, professora, gratidão por todos os apontamentos. Eu estou de acordo com todas as observações e com todas as suas colocações. E só tem 2 coisinhas aqui que eu gostaria de comentar. A primeira é sobre a referenciação dos inventários e testamentos, né? No momento que eu estava fazendo as referências, eu fiquei com essa dúvida, né? Porque o texto ficou alongado, o trabalho ficou enorme, né? Totalizou quase 150 páginas, e aí eu fiquei pensando, né? Falei, quantos de anexos será que eu ainda posso colocar nesse trabalho, né? Porque a gente sabe que normalmente os trabalhos de conclusão, eles têm em média umas 60 páginas, né? O pessoal que estuda a área de patrimônio que entrega com um pouquinho a mais por conta dos anexos, e passou muito, né? Da quantidade de páginas que costuma ser. E eu confesso que eu aguardei mesmo as observações da banca de hoje para pensar em como eu faria essas referências, né? E eu tenho em pensamento desde o início que seria interessante inserir um anexo, né? Com a relação dos colonos que tinham os inventários que foi possível consultar, né? Os inventários publicados. Então, agora que a senhora comentou, eu vou fazer esse ajuste, né, vou fazer essa tabela com os anexos, com a referência da localização de cada inventário que foi consultado, porque eu acho que isso pode ajudar muita gente, né, inclusive futuras pessoas que possam vir a ter interesse de estudar o tema. E o segundo ponto que eu queria comentar, deixa eu ver aqui, sobre a questão da história das mulheres, né? Eu pensei sobre esse tema para o doutorado mesmo, não é para o mestrado. Para o mestrado, a intenção é dar continuidade, né, dentro dessa chave e talvez fechar o arco do período colonial, né? Porque muitas questões ficaram em aberto para mim, e eu acredito que vocês, ao longo da leitura, também devem ter observado, né? Que tem muito mais ainda a ser investigado, só que dentro do espaço de 1 ano de pesquisa financiada, né? E considerando a pandemia, não foi possível mesmo fazer mais que isso, né? Então, eu acho que até para dar uma concluída, né, no raciocínio que já foi iniciado nesse trabalho, o projeto de mestrado ele vai seguir, né, um caminho semelhante, tentar fechar esse arco temporal e responder as questões que ficaram em aberto, né? E aí, talvez, dependendo das possibilidades, iniciar um doutorado tentando pensar, né, as mulheres que eram colonas e as indígenas no contexto aqui de São Paulo. Mas não sei, por enquanto são só pensamentos mesmo, são só vontades, não sei se será possível, né, fazer isso. Um terceiro ponto da sua fala, sobre a contribuição do meu trabalho, né, nessa reflexão historiográfica, foi algo que o Zeca e eu discutimos ao longo do ano passado, né, de que quando a gente conseguisse concluir a pesquisa, que a gente conseguisse apresentar a monografia, trabalhar na produção de um artigo que localizasse, né, a produção desse trabalho e localizasse a contribuição dele dentro daquilo que já foi produzido e fazendo a problematização dessas narrativas, né, principalmente das narrativas que foram produzidas pelos historiadores jesuítas, porque aqui em Itaquá, a presença dos jesuítas ainda é muito forte, né, inclusive um dos últimos autores que publicou um artigo sobre o aldeamento,
Ele é professor da Faculdade de Filosofia São Bento, mas ele cresceu praticamente dentro da igreja aqui, né, da paróquia, e ele tem uma relação muito forte com o padre jesuíta, que é o Giovanni Cosimati, né, que era o responsável pela paróquia até pouco tempo atrás. E ele vem dessa formação com jesuítas, né, ele tem essa trajetória atrelada à igreja, e o último trabalho recente que a gente tem é o dele, né. Então, praticamente a narrativa da história, né, que a gente tem mais conhecida e que foi adotada institucionalmente aqui em Itaquá, ela tem essa ligação com os jesuítas, né? E aí o Zeca conversou comigo e falou que seria bacana a gente construir o artigo, né? E pensar também para o mestrado de trabalhar essa questão da localização da contribuição do trabalho. Mas é isso, professora, mais uma vez, muito obrigada, viu, pelos apontamentos, é uma honra imensa estar com a senhora de novo. Obrigado, Diana. Madalena, satisfeita? Uma questão a mais que você gostaria de ouvir ou tá tudo bem? Não, Zeca, tá. Para mim, tô satisfeita. Inclusive, eu falei demais, né? Eu tomei tempo que agora o Fernando vai ter que entrar. Enfim, passa para frente. O seu tempo deu certinho, tá tudo bem, Madalena. Tá tudo bem. Deu a meia hora? Deu tudo certinho. Eu esqueci de botar o meu timer aqui, né? Mas, enfim, eu não acho que eu tenha feito colocações que a Diana precise rebater, defender, nada disso. Porque eu peguei algumas questões pontuais só para colocar para ela, que são as questões que dizem respeito à historiografia mesmo, né? A questão de você analisar o que você produziu. Então, encerramos por aqui, vamos tocar para frente. Então tá bom, Madalena, obrigado. Então passo agora a palavra ao professor Fernando Atic. Fernando, por favor. Bem, boa tarde, um prazer enorme estar nessa sala virtual cheia de tanta gente querida e podendo discutir o trabalho da Diana, que é uma pessoa que eu respeito muito há muito tempo já. E queria dizer que ler desta vez foi causar um espanto no bom sentido, né? E eu acho que hoje não é a banca de defesa do teu TCC, Diana, já para mim é quase a tua qualificação de mestrado. O seu trabalho extrapolou o limite no sentido muito positivo da expressão do que a gente espera mesmo para um TCC, porque já fazia alguns anos que eu não te dava aula e ler agora o seu trabalho demonstrou claramente algumas coisas que eu quero pontuar e que são, para mim, assim, motivo de muito orgulho, porque acompanhar a trajetória dos alunos e poder vê-los passando por esse rito de passagem é algo que é prazeroso quando é bem feito e que surpreende. Então, a primeira coisa que chamou muito a minha atenção é como você conserva, na maneira de fazer a carpintaria do seu trabalho, na sua mobilização de fontes, na sua estrutura argumentativa, uma genealogia. Então, é muito legal perceber o quanto você aproveitou a companhia do teu orientador. Então, isto é fantástico. O Zeca é um intelectual, além de ser generoso, muito brilhante, com entradas e abordagens muito inéditas, e o seu trabalho tem muito dele, mas não é dele. E eu acho que isso é que é bonito. É um grupo que está se constituindo, assim como a gente consegue ver várias coisas da Ilana, no próprio Zeca, a gente também vê agora um pouco esse fio sendo tecido lá no nosso campus Guarulhos. Então, isso é emocionante até, perceber o quanto você soube aproveitar esse diálogo e introjetar elementos de estruturação e poder criar um trabalho que tem a tua identidade, mas que pertence a um grupo. E trabalhar em grupo é muito bom, porque a gente vai se apoiando uns nos outros. Então, isso é uma alegria enorme, assim, quero deixar registrado isso. A segunda questão, a Madalena já falou, eu concordo plenamente, você conseguiu trazer uma contribuição que é inédita, que é incontestável e que vai ser referencial para muita gente. O bom de agora a Unifesp publicar os TCCs no repositório é que isso vai ser facilmente buscado pelos indexadores todos de internet e você vai começar a ser citada. Exatamente porque há uma dificuldade enorme. Me lembra muitos anos atrás, quando a Thaís quis fazer, né, o exercício de inventário da Igreja Matriz, que a gente não conseguia material sequer para entrar e conseguir diálogo com as pessoas, né, com a instituição de guarda do município. E você, além disso, trouxe uma sequência de coisas inéditas, fontes, abordagens, então seu trabalho já tem aí uma demarcação interessantíssima.
e quero te cumprimentar por isso, porque ele é, de fato, um trabalho que extrapola o que seriam 60 páginas de uma monografia feita em 6 meses. Seu trabalho é um trabalho de pesquisa de 2 anos, financiado, bem orientado, com diligência, com agência, então ele tem que ser maior. Ele não poderia ficar confinado numa regra estúpida de tantas páginas, porque ele não daria vazão a tudo que você fez, amealhou, refletiu. Tua bibliografia é enorme, eu acho isso super interessante, é o momento de você fazer mesmo esse mergulho e alcançar a erudição, para que a sua vida profissional, seja na sala de aula, seja escrevendo livro didático ou fazendo pós-graduação, te permita transitar por tantos assuntos, né? O licenciado e o bacharelado em História, eles precisam ter o máximo possível dessa pulverização de conhecimento para poder fazer os mergulhos onde efetivamente tem os pontos de interesse. E eu percebo isso no seu trabalho. Você tem várias possibilidades de entrada, você pode dar aulas muito divergentes e diferentes sobre elas, porque você está mostrando o quanto você foi bem formado. É um catálogo que apresenta muito bem, inclusive, a formação que você teve aí na Unifesp. Então, isso também foi algo que chamou muito a minha atenção. Quero dizer agora que, como eu acho que isso é quase sua qualificação de mestrado, quando você for se debruçar sobre alguns aspectos específicos e visando a publicação, eu acho que tem vários artigos que podem sair daí mesmo, eu não sou um leitor assíduo do período colonial, né? Não é o momento que eu trabalho com o 19, o começo do 20, então eu senti falta de que algumas horas você tivesse notas explicativas, porque tem muito jargão já está introjetado que você pertence a esse universo, teus pares vão ler com cuidado, mas alguém que está trabalhando com outras temporalidades, que porventura que não lê seu trabalho, vão sentir dificuldade em entender algumas coisas bobas do tipo. O que você quer dizer, por exemplo, quando você fala das viagens do Anchieta, né, dessa tentativa dele perscrutar o território, fazer catequização? Isso merece uma boa nota. 5, 10 linhas explicando, isso era constante, autores tais falam disso, permite acontecer, porque alguém que, por exemplo, está no Espírito Santo, um território também passeado aí pelo próprio Anchieta, pode se beneficiar e começar a traçar paralelismos com outros territórios e outras aldeias, ou vilas, ou cidades hoje, que tiveram mais ou menos o mesmo grau de problemática de desenvolvimento que o seu. Então, eu acho que um exercício bacana é sempre a gente pensar no que é que o aluno da gente perguntaria se a gente estivesse fazendo uma palestra. Essas notas elas vão ajudando a surtir efeito. Eu acho que para o seu mestrado, daqui a alguns poucos meses, você vai poder pensar um pouco o que é que eu preciso explicar para ficar mais claro para alguém que está chegando no tema agora ou que precisa se aprofundar. Porque isso é uma maneira bonita de você ser generosa também. Você falou num artigo, num livro específico, um artigo junto ao GT seu na Ampul, funcionaria, mas para alguém que está buscando isso para outras referências, é uma maneira de abrir outras entradas, tá? Isso eu senti falta. Suas notas são todas de referência, elas não têm debates ou problematizações maiores. Não sinto falta, acho que para a monografia está bem feito, você explica muita coisa no corpo do texto, então está redondinho, mas ficou alerta para a sua vida futura. Tem também no desafio cartográfico, né? A Madalena tocou bem nesse aspecto. A gente está trabalhando com circuitos que não são exatamente aqueles da grande atenção que a metrópole tinha dentro dessa empresa colonizadora que a gente pode considerar essa agência portuguesa. Por outro lado, existe uma questão que no século XIX tem sido debatida bastante, a Bia Piccolotto tem falado sobre isso, que é a dificuldade para o território paulista de cartografar os limites das sesmarias, das concessões, até mesmo dos rocios da cidade de São Paulo. Isso parece como uma leitura para algum tipo de historiografia mais tradicional, ainda derivada bastante do Sérgio Buarque, como a noção do desleixo colonizador português. A gente já interpreta hoje de uma maneira diferente, que é da estratégia, do estratagema, inclusive, de causar uma reserva desses territórios, inclusive para que essas palavras que você mesmo problematiza citando a Raquel Gleiser, das terras devolutas, pudessem ser usadas a vantagem daquele que está administrando o espaço, o território. Não é uma questão de falta, é uma questão de exacerbar um domínio que ele pode, inclusive, manejando de uma maneira melhor, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso depois. O que você acha sobre essa dificuldade de encontrar registros tão precisos sobre os limites?
Claro, é uma estrutura que, para gente que estudou Guarulhos há anos atrás, percebia da mesma maneira no século XIX ainda, quando você começa a ter concessões de terra. As pessoas vão grafando seus territórios a partir do Muro de Agave, da Figueira Velha, da Curva do Rio. São elementos, como a Raquel já organizou bastante bem no seu livro, de um pertencimento ao mundo muito restrito. Por outro lado, é também um estratagema de você permitir com que esse território seja manipulado segundo as forças políticas. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que isso pode ser uma boa entrada para você incorporar num artigo futuro e até problematizar bem na tua futura dissertação. Nesse mesmo aspecto, algo que chama bastante a atenção tem a ver já um pouco com a própria memória dos lugares. Nos séculos XVI e XVII, a toponímia ela ainda é muito vinculada aos idiomas que se falavam, né? E o português era um idioma em penetração em territórios que já tinham a sua própria organização linguística. E, de maneira geral, as línguas indígenas elas são línguas descritivas, e eu acho isso muito legal, porque elas, a partir da sua composição, elas conseguem expressar o espaço, né? Então, elas não eram simplesmente substantivadas, elas eram línguas adjetivadas, elas diziam claramente para que aquele topônimo pudesse já dizer do lugar. Então, existe uma questão que é, depois, ao longo dos séculos XVIII e XIX, a substituição das nomenclaturas originais por outras tantas, inclusive de ascendência mais católica. A Contra-Reforma vai ter um efeito muito grande nisso, mas a gente tem no XIX uma retomada desses vocábulos indigenistas para nomear essas cidades todas. E eu queria que você colocasse um pouco como é que foi essa problematização nas tuas fontes de encontrar, e você vai mostrando várias vezes, as variações linguísticas para os mesmos lugares. Existe uma coisa que é quase criar uma tábua de correspondência, que isso pode ser um anexo muito legal de você fazer para o seu mestrado, de como o topônimo ele vai modificando a partir de uma experiência político-administrativa. Isso também é um exercício muito bonito e que é muito pouco praticado ainda. Eu acho que seria uma coisa legal de você tentar mostrar hoje aqui na tua banca aqui que você sabe sobre isso e tentar pensar sobre. Existem 3 disciplinas no curso de letras da FEFELESH-USP que eu quero há muitos anos fazer. E são dadas, inclusive, por um padre. Elas se chamam Tupi 1, Tupi 2 e a terceira chama Toponímia. Eu acho que elas são fundamentais para a gente que estuda esse território aqui, tomar um pouco a possibilidade de decifração de como esses vocábulos existem nas fontes primárias, que você está recuperando, e depois como eles são criados à guisa de uma memória sobre esses lugares. Guarulhos não era chamado Guarulhos, né? Era a Vila de Nossa Senhora da Conceição, era Conceição. A Estrada de Conceição, a Vila de Conceição. Guarulhos vira Guarulhos quando se emancipa, em 88. E aí existe uma questão de também problematizar, talvez num outro trabalho, a memória sobre os espaços coloniais que as cidades vão trazendo para si. Essa retomada ela é fundamental, inclusive, para você cotejar com as suas fontes primárias e causar uma discussão sobre o quanto existe uma recuperação, por ideia, muitas vezes, dessas histórias. E isso vai ajudando a gente a entender, inclusive, porque é que é tão difícil localizar, talvez, material nas próprias cidades que são do teu interesse. Então, essa é uma questão que eu coloco para você também, se isso apareceu, se foi difícil. Eu tinha uma pergunta, você já respondeu, quais eram os seus planos futuros de investigação, porque, obviamente, é isso. Eu já tinha certeza que você ia fazer mestrado, doutorado, está pronta para fazer isso, já tem todo o comportamento, jargão, estrutura, disciplina e tal, mas você já respondeu. Então, faço uma outra. Quais foram os desafios para você montar este projeto de pesquisa? O primeiro, lá de 2 anos atrás. Quais foram os desafios que você descobriu que eram maiores ou menores quando você caiu, de fato, na documentação? E como é que foi decifrar, fazer esta paleografia, que é bem difícil? E, de certa maneira, quais são os desafios que você aponta para quem for analisar e compulsar as mesmas fontes que você? Eu acho que existem já, a partir das tuas experiências, alguns supostos alertas que você pode dar. E aí, sim, eu acho que na tua introdução valeria falar um pouquinho sobre isso. A dificuldade de acessar isso, como foi, de paleografar, de como está a documentação, onde é que você foi, quantos quilômetros você rodou. Essa bula
de como fazer a pesquisa, ela é muito importante, ainda mais porque o seu trabalho está muito acima do que seria uma monografia esperada. Eu acho que ele seria generoso para os colegas todos da tua formação. E aí, por fim, tem alguns poucos probleminhas de redação mesmo, a professora Madalena já citou alguns, que eu também tinha anotado, mas eu queria só chamar a atenção para as crases. Crase virou um problema na língua portuguesa. Acho que daqui a pouco a gente vai ter que abolir mesmo. É muito difícil. Qualquer pessoa da sua geração tem dificuldade de lidar. Mas ela precisa ser arrumadinha, porque seu trabalho está muito superior, e às vezes aparecem crase para palavras masculinas que não tem, ou querendo denotar preposição onde também não precisava. Então, acho que uma leitura de um olhar externo, já não tão acostumado com o texto, vai te ajudar a limpar isso para o teu depósito final. Então, as minhas considerações são essas, além de elogiar muitíssimo, te agradecer pelo convite. Eu digo que eu aprendi demais, tem várias coisas que eu tirei aqui que eu vou poder pensar, inclusive quando a gente for discutir nos trabalhos que a gente faz com patrimônio edificado, espaço patrimônio edificado, as problematizações de entrada que você fez e que eu acho que são super ricas e capazes, inclusive, de causar uma máscara que se reproduz sem ser vulgar para outras tantas localidades. Então, eu acho que tem mesmo um rigor analítico que é referencial. Então, parabéns. Esperamos que nas próximas bancas você já esteja na pós-graduação para fazer a qualificação número 2, porque essa, para mim, já é a qualificação número 1. Então, parabéns. Sinta-se à vontade para responder o que você acha que vale a pena. Obrigado, Fernando. Muito obrigado. Vou passar, então, Diana. Muito obrigada, professor, gratidão por todos os apontamentos. Com relação às crases, eu até conversei com o Zeca, né? Eu vou falar sobre isso primeiro, porque é difícil, porque eu vim na geração das mudanças, né? Então já é muito difícil para mim com essa nova ordem gramatical, mas os corretores de texto também não ajudam. Eu corrigi esse texto várias e várias vezes, e eu sempre encontrava uma coisa que estava fora do lugar, porque o corretor do texto corrige automaticamente fora do meu controle. Então, eu não sei, eu estou pensando uma estratégia externa aqui, de mudar talvez de plataforma de texto, de edição de texto, para ver se eu consigo fazer essa correção e manter ela do jeito certo, entendeu? Porque é realmente um desafio, né? Mas agora eu vou responder, então, as questões que o senhor colocou. Bom, a primeira é sobre a dificuldade de encontrar os limites precisos na documentação, né? Foi um desafio enorme, conseguir delimitar, inclusive, a espacialidade geográfica, né, para a gente trabalhar o território de Itacoaxetiba. Foram muitos diálogos com o Zeca, né, discutindo os elementos que iam surgindo nas fontes, e trabalhando com o cruzamento dos dados, né, eu observei que as primeiras menções para esse território aqui do sertão, ela aparecia com as notícias das expedições de apresamento, né, tendo por referência os territórios dos índios de Boigi e Guarulhos, né, e foi por isso que no segundo capítulo, né, a gente trabalhou com esse recorte dessa referência, porque é a referência primeira que a gente encontra lá nas atas da Câmara com as notícias das expedições de apresamento para o sertão, né, e aí a partir dessa referência eu comecei a observar que em alguns momentos nas fontes apareciam menções aos índios de Boigi, em territórios de rios, né, que ali por volta de 1640 foram referenciados nas cartas de Sesmaria como o território dos índios de Guarulhos, né, e por aí eu percebi que talvez não fosse muito certo, né, tentar delimitar quais eram ali as áreas limítrofes desse território dos índios de Boigi, dos índios de Guarulhos, porque não tem como fazer isso, né? O que as fontes indicam é que, a partir do olhar desses colonos, né, quando eles se referenciavam aos índios de Boigi e aos índios de Guarulhos, a delimitação espacial ela era muito fluida, né? Não existia ali uma localidade muito certa. Isso vai se precisando a partir do início do século XVII, né? Aí a gente vai vendo nas primeiras cartas de Sesmaria a indicação aos colonos, por exemplo, ao caminho que vai para Boigi, que foi o caminho aberto pelo Gaspar Vaz, né? Aí começam a aparecer os nomes dos colonos, começam a aparecer os nomes dos rios e começam a aparecer referências específicas à vegetação da localidade. E eu trabalhei com esse cruzamento de dados, né? Eu peguei os elementos que vinham das notícias das expedições de apresamento para essa região, cruzei com os dados que vinham das Sesmarias e, por último, eu analisei as toponímias e as referências que vinham dos inventários e testamentos para conseguir pensar mais ou menos
qual que era essa espacialidade, como é que isso foi sendo ocupado, né? E foi aí que eu consegui observar, por exemplo, que o processo de ocupação territorial, esse processo de expansão da ocupação, ele se inicia para o território, né, a partir do Tietê, mas Tietê acima e Tietê abaixo, né? Então, já no início do 17, a gente tem uma solicitação na região do Cabo Sul, né? Tem uma petição de Sesmaria para a região do Cabo Sul, e eu fui trabalhando assim, né, porque de fato não tem como delimitar ali concretamente nem qualquer espacialidade das propriedades particulares, né? Tem pessoas que recebem uma concessão de Sesmaria só ao longo de toda a sua vida, e tem pessoas como João Álvares que recebem 4, né? E aí o limite é a terra da Ordem do Carmo, o limite é uma outra vegetação, o limite é um outro rio, né? E a gente tenta desenhar assim, né, no espaço da abstração, um pouco do que era essa espacialidade, mas para determinar isso realmente não, concretamente assim, não é uma possibilidade viável, né? Mesmo porque também a maioria das cartas de Sesmaria, né, que dão um indicativo maior das referências para a demarcação das terras, elas vêm com boa parte legível, né? Então, as cartas do João Álvares, por exemplo, foi um desafio muito grande, porque as 4 cartas tinham a maior parte legível, e aí eu fui mapeando pelas cartas dos outros colonos para saber quem eram, né, os possíveis vizinhos ali da fazenda do João Álvares, para saber quem estava no entorno da fazenda. E foi isso, inclusive, que determinou a escolha dos inventários e testamentos que eu fui trabalhando ao longo do texto, né, que a professora Madalena bem pontuou. Eu tentei escolher os inventários e testamentos das pessoas que estavam ali na região mais próxima da fazenda do João Álvares e com quem eu identifiquei que tinha algum conhecimento do aldeamento de Nossa Senhora da Ajuda, né, um sujeito que pediu para rezar uma missa na capela, um sujeito que cita ele na carta de Sesmaria, para não perder o foco que era, né, pensar essa função social do aldeamento. Agora, sobre a segunda questão, explicar o processo de identificação das variantes das toponímias, né? Eu vou só fazer aqui um complemento ao que eu já falei, né? Eu trabalhei exatamente com esse confronto de dados, né? Então, como os conjuntos documentais, eles são diferentes, foram escritos, né, por pessoas que estavam em condições muito diferentes, deu para observar bem como é que isso aparecia, por exemplo, né, a grafia de Mogi nas atas da Câmara de São Paulo, confrontar isso com as informações que apareciam nos inventários e testamentos e nas cartas de Sesmaria, né? As referências a Itaquá eu encontrei mais nas cartas de Sesmaria e depois eu observei que aparecia nos inventários e testamentos a referência direta a Nossa Senhora da Ajuda, né? Então, foi nesse processo de análise que eu fui trabalhando com a identificação e eu fui confrontando a diferenciação dessas toponímias que vai variando ao longo dos séculos, né, principalmente com a afirmação do aparato administrativo colonial. Uma única que me intrigou muito foi aquela que eu citei, Itacurubitiba, né, não tinha conhecimento sobre essa toponímia, e essa carta, né, ela é bastante problemática, porque nem o nome dos peticionários está legível, né, aparece um sobrenome e um primeiro nome do outro peticionário. E aí, eu li a carta, vi que aparecia uma referência que parecia próxima ali do Ribeirão Guaió, né, e a partir disso eu lancei a hipótese, né, porque a mim me parece viável, né, de que seja uma região aqui próxima e que fosse uma referência a uma vegetação, né, que posteriormente vai aparecer como Taquaquecetuba, porque era o início do processo de distribuição das Sesmarias, né, eles não deviam ter nem a menor noção de como grafar Taquaquecetuba na documentação. É que tuba e tuba significa muito, né, é um coletivo, então é praticamente a mesma coisa, né. Exatamente. É muito legal você fazer esse tipo de relação que você fez, porque ela vai te ajudando a decifrar, inclusive, as alterações de paisagem. Tem uma coisa muito interessante, que muitas vezes no período de colonização estendida, quando começa, por exemplo, ali de terras em 1800, o referencial que já vinha do período mais antigo, de que aquele era o limite de uma certa propriedade. Isso é algo, assim, muito visível, sobretudo no Rio de Janeiro. Depois eu posso até te passar uma bibliografia sobre isso. As pessoas começam a perceber que se mantivesse aquela conformação
da paisagem física, eles iam começar a ser questionados por conta dos seus limites. Então, eles mudam o rio para ganhar terreno, mudam o morro, cortam vegetação. Então, é muito legal perceber que é nesse momento que eles mudam os nomes. As fazendas começam a ser chamadas de outras coisas porque eles vão perdendo o referencial que vinha. Então, fazer essa relação para o período que você estuda é fundamental. E é um pouco o que você fez nesse caso que você mostrou. Achei genial, assim. Exatamente isso. E um ponto importante, né, que foi inclusive que eu conversei com o Zeca e a gente entrou em acordo, né, em termos metodológicos mesmo. Eu tentei absolutamente não me prender ao significado, né, da toponímia Taquaquecetuba, que foi muito reforçado pelos autores do final do século XIX e do início do século XX, para não imprimir isso na hora de analisar as fontes, né, para não enviesar o meu olhar. Então, tentei identificar com muito cuidado como é que aparecia esse uso da toponímia nas fontes, para não errar na localização. Porque tem autores que dizem que Taquaquecetuba estava relacionada a um rio, né? Só que não existe nenhum córrego aqui com o nome de Taquaquecetuba no tempo presente, né, na história do século XX, e também não encontrei nenhuma referência a um rio com esse nome, né? Então, eu me atentei muito a pensar ali qual era o uso, né, a que uso ele estava associado para não imprimir uma visão incorreta na hora de analisar ali a toponímia nas fontes, né. Bom, eu acho que é um pouco isso. Agora, sobre os desafios do projeto inicial, como eu comentei, eu comecei a estudar São Paulo colonial no final de 2016, eu lembro que eu enviei um e-mail para o Zeca, e eu falei para ele que eu estava interessada em saber um pouco mais sobre a história de Itaquá e que não tinha nenhuma bibliografia sobre isso aqui, que eu queria estudar São Paulo colonial, né? E aí ele me orientou a leitura dos clássicos, né? Comecei por Sérgio Buarque de Holanda, o João Monteiro, fui aprofundando a leitura e percebi que também não tinha nenhuma informação muito contundente. E aí eu fiz uma loucura e eu fui diretamente para o arquivo. Eu fui para o Arquivo Municipal de Mogi das Cruzes, né? Cheguei lá, me apresentei como uma pessoa interessada em fazer uma pesquisa sobre Taquaquecetuba. Foi um desafio no arquivo, porque o responsável pelo arquivo é o bibliotecário da cidade, e ele não me levou muito a sério, né? Eu acho que ele achou que eu estava, não sei, chegando lá com uma conversa e que eu não era pesquisadora. E depois de 4 encontros, né, quando eu mencionei para ele que meu orientador era amigo da professora Madalena, aí ele me liberou a documentação colonial para consultar. Ele falou, não, ó, tenho as atas aqui, eu tenho as cartas de data de chão, aí você pode dar uma olhada. E foi aí que eu comecei, eu fiz a leitura das atas, né, fiz a leitura também das cartas de chão, percebi que nas atas não tinha menção a Itaquaquecetuba nem ao aldeamento. E aí foi quando eu falei para o Zeca, eu falei, olha, se eu quiser descobrir alguma coisa, eu vou precisar ir para a documentação da Vila de São Paulo, né, porque lá talvez tenha alguma coisa, e também para a documentação dos jesuítas, né, que talvez possam trazer alguma informação. E aí a gente começou a desenhar o projeto, né, eu já estava chegando no 4º ano de graduação, precisava fazer uma iniciação científica. O Zeca, com uma fé imensa nesse projeto, insistiu muito para a gente submeter para a FAPESP. Eu não tinha crença nenhuma, mas ele acreditou muito nisso, e a gente submeteu e deu certo, né? A gente conseguiu o financiamento, só que o projeto foi financiado para o ano da pandemia. Então, aí chegou o segundo desafio, né? Como é que você faz pesquisa no ano de pandemia sem poder sair de casa nem para ir na padaria da esquina? E parte da documentação estava digitalizada, né? As cartas jesuíticas estavam digitalizadas, as atas da Câmara de São Paulo estavam disponíveis, só que eu tinha traçado um outro percurso, né? Inicialmente, o meu objetivo era começar pela identificação, né, dos beneficiários de terra e identificá-los nas demais documentação. Eu precisei inverter isso, o que foi um desafio enorme, porque eu precisei voltar nos conjuntos documentais várias e várias vezes para ver se eu não tinha deixado passar nada, né, porque bate aquela insegurança, e eu precisei inverter esse processo. Então comecei pelas cartas dos jesuítas, depois fui para as atas da Câmara de São Paulo, identificando as toponímias, tentando identificar uns nomes que eu já conhecia, e durante esse percurso, as informações que eu já tinha coletado nos arquivos de Mogi me ajudaram muito, mas a base de dados do projeto Compartilhar, que foi organizado, né, pelas professoras Bartira Sete e Regina Junqueira, se eu não estiver enganada, foi assim o que me deu base para tentar pelo menos adiantar um pouco do processo,
né, e aí eu fui fazendo um levantamento de dados por lá, com as informações que estavam disponíveis, e quando eu fui para o arquivo, eu já fui para o arquivo com uma relação de nomes enorme, né, os arquivos começaram a abrir em novembro de 2020, eu consegui os agendamentos a partir da segunda quinzena, e eu tive exatamente um mês para conseguir consultar toda a documentação que faltava, digitalizar tudo que eu precisava e trazer para casa para analisar. Então, assim, eu estou muito feliz com os apontamentos de vocês e, acima de tudo, com os elogios, porque essa pesquisa ela foi feita na correria mesmo, assim, do final de 2020. Eu passei o Réveillon escrevendo, né, e o processo de escrita também teve que ser muito rápido, porque a gente tinha prazo, né, para terminar as coisas, senão não daria tempo, né, talvez não tivesse dado tempo nem de fazer a defesa da monografia agora. Então, assim, foi tudo muito rápido, eu precisei analisar a documentação, assim, com uma velocidade insana, e o Zeca acreditou muito, ainda bem que ele não perdeu a fé, porque eu já tinha perdido a fé de que ia dar tempo, mas deu tudo certo. Né, a gente conseguiu encaminhar o relatório final da FAPESP em janeiro, já estava tudo pronto, e a gente só foi corrigindo o texto e fazendo os reajustes de lá para cá, né, então, assim, foi uma felicidade muito grande conseguir entregar esse projeto e conseguir entregar a monografia também, né, com todos os resultados de pesquisa da maneira que a gente tinha projetado. E para quem for, né, fazer a pesquisa no período colonial sobre essas cidades aqui da região, o desafio maior, sem dúvida, é o contato com as instituições, né, porque as instituições de guarda em São Paulo, eles já têm todo um aparato para receber os pesquisadores externos, né, mas quando a gente vai aqui na prefeitura pedir informação, ou na paróquia da cidade pedir informação, ou mesmo nos arquivos da Cúria, né, e da Diocese, é muito difícil. Desde 2016 eu tento contato com a Diocese de Mogi, eu nunca consegui, eles nunca me responderam, nem por telefone, né, e o arquivo da Cúria Metropolitana eu consegui contato recente por uma indicação pessoal que o próprio Zeca conseguiu, né, só que da mesma maneira eu vou ter que ir até lá e olhar documento por documento, porque o arquivista não sabe me informar se tem alguma coisa sobre o aldeamento lá, né, eu só tenho essas referências pela bibliografia. Então, eu acho que o desafio é realmente esse, você conseguir o contato com as instituições de guarda dentro do prazo que você tem para executar a pesquisa. Isso é um desafio imenso. Mas, enfim, professor, eu acho que respondi tudo, espero ter respondido tudo. Mais uma vez, muito obrigada pelo aceite, pelos apontamentos, estou muitíssimo feliz com a presença de vocês. Um prazer. Fernando? Satisfeitíssimo e mais impressionado agora, depois da resposta. Bacana, o desafio não é só fazer o contato com instituições de guarda, às vezes você tem que ir na casa do cara buscar. Tem isso. Mas olha, Diana, você pegou uma fase ruim pelo que eu estou vendo, porque quando eu pesquisei no arquivo da Cúria de Mogi e no arquivo também lá da Avenida Nazaré, eu tive uma entrada mais fácil. O que será que aconteceu com essas instituições de lá para cá? Né? Você pegou um mau momento, de fato. E aí você vai ter a hipótese. Bom, gente, eu vou agradecer imensamente as falas e arguições da professora Madalena, do professor Fernando, tão generosas, tão perspicazes, tão contributivas, né, para os obstáculos e desafios que a Diana tem ainda pela frente. E eu não posso deixar de fazer algumas palavrinhas aqui sobre a Diana, né, não tem como, tá bom, gente? Então vocês vão me dar licença aqui, porque eu preciso também lamber a cria um pouco, como se diz, né? E, bom, a Diana, ela é uma daquelas orientandas fáceis, né, que caminham por si, praticamente, né, que de modo geral ela já trazia as questões muito prontas, e questões densas, né, cada áudio dela era um vamos lá, que aqui tem tarefa, como diz a Madalena, tem trabalho, então a Diana é sempre muito atenta, muito preocupada, muito profunda, né, nas suas reflexões, nas suas análises, então é a orientanda ideal, por isso desde sempre
não tinha como não botar fé, né, no trabalho da Diana desde o começo. E acho que é isso, ela encarou os desafios dela, os demônios dela, todos os demônios que ela enfrentou nos últimos anos, os obstáculos, ela passou por todos, foi até o fim, está aí firme e forte, guerreira, militante, está na luta, é mais uma das filhas da Unifesp que a gente precisa ter orgulho, né? E que está produzindo uma reflexão sobre a realidade, né, do nosso mundo, né, do campus, do nosso contexto. Então, a gente produzindo já um saber, um conhecimento, uma reflexão a partir da FLESH, em torno de Guarulhos, das cidades do entorno, da periferia, né, e acho que a Diana traz isso, de fato, e acho que a fala da Madalena, sim, né, essa coisa de afirmar isso é fundamental, né. Então, acho que também eu tenho mais, sobretudo, a agradecer a possibilidade de ter participado do trabalho da Diana. E acho que a Diana e a fala do Fernando me trouxe essa questão da espacialidade, né, como a gente precisa, né, como a gente está pouco acostumado, enquanto historiadores, a mexer com a espacialidade, e como isso é difícil, né, como isso é difícil para nós espacializar nossa pesquisa, percorrer os rios, localizar nesse mundo, nessa geografia, o nosso objeto, é uma reflexão tão difícil, porque são lições tão antigas da historiografia, né, e a gente continua aí sambando nisso. Eu acho que a Diana se esforçou enormemente, e ela transformou ali, tirou água de pedra mesmo, né, uma coisa assim de buscar em cima dessas imprecisões, muitas delas intencionais, o Fernando tem toda a razão, né, que essas imprecisões de limites, né, essa difícil localização e precisão, e a Diana conseguiu trafegar muito bem na documentação, na bibliografia. Então, enfim, é isso. Eu que agradeço a Diana, sobretudo. Então, era isso que eu tinha a comentar. Vou pedir para todos se retirarem, menos o Fernando e a Madalena. E aí, Diana, eu acho que é 10, 15 minutos, né? Eu te mando um zap, tá bom? Pra você entrar de novo, pode ser? Aí eu te falo, ó, Diana, entra de novo, que aí a gente finaliza, tá? Perfeito. Então tá bom. Ele pode simplesmente retirar o trabalho dele dali. É tão rico que é o que a gente acabou de fazer. A gente criou os nossos temas olhando o banco de dados. A gente não tinha temas. Vamos ver aqui, quem que tá aqui ainda. Mexeu e viu que tinha algumas coisas ali que interessavam. Então, se você ficar mexendo, você vai achar alguns assuntos ali. Deixa... Acho que a Diana está com um duplicado aqui, acho que deve ser por causa do PowerPoint, né? Na hora que ela abriu a apresentação. Então, acho que eu vou removê-la aqui. Nós temos aqui o Matheus Vinícius. E aí eu vou tentar falar com o Isaac também, ele vai mandar até amanhã também sugestões que eu vou remover também. de plataformas. Não se sinta aqui... E o Giga aqui também, que eu vou remover. Para lembrar, Larissa, eu também mandei textos para vocês darem uma olhada, que falam sobre... Agora só ficou a Diana aqui, que eu não estou conseguindo removê-la. A Diana tá aí? Para mim não está aparecendo. Ah, não está aparecendo. Agora sim, agora saiu. Você tem que parar de gravar agora. Agora eu vou parar de gravar. Outro dia eu esqueci, gravei tudo. Então, outro dia eu também, eu estava